Bom, vamos agora trabalhar com outro princípio do direito penal, que é o princípio da responsabilidade penal subjetiva. Bom, a palavra subjetiva significa então que a gente vai analisar culpa e dolo. Sabemos que a culpa e a culpa e o dolo estão presentes, né, na conduta dentro do fato típico. Pelo princípio da responsabilidade penal subjetiva, não existe responsabilidade penal sem dolo ou sem culpa. Assim, o agente só será responsabilizado criminalmente se o fato por ele praticado foi querido, ou seja, se ele agiu dolosamente, ele quis o resultado, ou então, se o fato por ele praticado era previsto, e aí então, ou ele agiu com dolo eventual, ou culpa consciente. Ou então, quando o fato por ele praticado era ao menos previsível. É o caso da culpa inconsciente. Nós sabemos que, no caso de o fato ser previsto, ou é dolo eventual ou culpa consciente. A diferença é que no dolo eventual, o agente, apesar de prever a ocorrência do resultado, né, como possível, ele assume esse resultado como indiferença. Já na culpa consciente, também o resultado é por ele previsto, né, mas ele acredita que esse resultado não vai acontecer, seja ou pelas suas habilidades, ou seja pela sorte, mas de alguma maneira ele acredita que esse resultado não vai acontecer. E assim ele age, né? Mas ele não aceita o resultado como indiferença, como acontece com o dolo eventual. E, no caso de previsibilidade, a culpa inconsciente. Um dos requisitos para que haja culpa é a previsibilidade objetiva. O que é previsibilidade? A possibilidade de conhecer a realidade caso o agente seja mais prudente, mais cauteloso. Então, veja, pelo princípio da responsabilidade penal subjetiva, não há responsabilidade penal sem dolo ou sem culpa. O agente só será responsabilizado criminalmente se o fato foi por ele querido, no caso de dolo, previsto, no caso de dolo eventual culpa consciente, ou se o fato, o resultado era ao menos previsível. Aí nós estamos diante de uma culpa inconsciente. Em regra, não há responsabilidade penal objetiva. Enquanto no direito civil nós trabalhamos com responsabilidade civil objetiva, que são aqueles casos em que não se analisa, né, o dolo e a culpa, são situações envolvendo atividades de risco, né, e que, por tal motivo, eu não vou analisar no campo, na seara do direito civil, o dolo ou a culpa. Se o agente praticou a conduta e daquela conduta adveio o resultado, ele deve reparar o dano, ele deve indenizar. Essa é a ideia do direito civil. No direito criminal, não. É necessário analisar o elemento, o aspecto subjetivo, anímico do agente. Então, o dolo e a culpa são indispensáveis, né, para a caracterização do crime. Bom, agora, veja, em regra não há responsabilidade penal objetiva sem culpa, né, ou pelo resultado. Então, em regra, não há responsabilidade penal objetiva sem culpa ou pelo resultado. No entanto, doutrina tradicional enxerga duas exceções. Dois casos em que se aplicaria, que seriam resquícios de uma responsabilidade penal objetiva. Primeira hipótese, embriaguez voluntária completa.
Embriaguez voluntária completa. Bom, nesse caso aqui, aplica-se a teoria da actio libera in causa. O que é a teoria da actio libera in causa? Eu vou analisar o aspecto anímico volitivo, não no momento em que ele praticou a conduta criminosa, mas no momento em que ele estava livre para decidir se iria ou não se embriagar. Essa é a ideia da teoria da actio libera in causa. Eu devo analisar o aspecto anímico volitivo no momento em que ele resolveu se embriagar e não no momento em que ele praticou a conduta. E também nós temos uma segunda hipótese enxergada pela doutrina tradicional de responsabilidade penal objetiva, que seria a rixa qualificada pela lesão corporal grave. Nesse caso, todos os envolvidos no crime de rixa, que está lá previsto, tipificado no artigo 137 do Código Penal, todos eles responderão pela qualificadora. Inclusive, a vítima da lesão corporal grave vai responder por essa qualificadora. Então, segundo a doutrina tradicional, seriam casos de responsabilidade penal objetiva, exceção. A doutrina moderna não enxerga essas situações excepcionais. Mas veja, para a doutrina que diz que há exceções à responsabilidade penal objetiva, eles vão dizer que a responsabilidade sem culpa ou pelo resultado, eles vão dizer o seguinte: nessas hipóteses aqui, por exemplo, embriaguez voluntária completa, e o cara então praticou o crime, o que importa aqui não é a vontade do agente, o que importa é o resultado advindo da conduta dele. O mesmo se aplica no caso de rixa. Pouco importa quem foi a vítima da lesão corporal grave, todos os envolvidos, de alguma maneira, contribuiu para o resultado e vai ser responsabilizado por isso, independentemente de quem foi o culpado pela lesão grave. Ou seja, independentemente de se saber quem dos envolvidos na rixa é que causou num dos participantes da rixa a lesão corporal grave. Pouco importa. Todos vão responder, inclusive a vítima da lesão corporal grave. Além disso, para finalizar, é importante a gente, a título de conhecimento, mencionar que a responsabilidade penal objetiva surgiu lá no século XIII, Idade Média lá, quando a igreja punia os criminosos com penas extremamente severas, desumanas, nesse período aí em que a igreja exercia um grande poder e tinha inclusive o papel de aplicar a pena. Então, nesse caso aqui, nós vimos um início de responsabilidade penal objetiva, sem culpa. Hoje, não dá mais para se pensar numa responsabilidade penal objetiva. É imprescindível analisar o aspecto anímico do agente, a intenção do agente na hora de verificar se houve ou não crime. Isso porque, para que haja crime, é necessário que exista fato típico, ilícito e culpabilidades. Aplicar a teoria tripartite dentro do conceito analítico de crime, estrutural de crime, dentro do conceito estrutural de crime. E aí, dentro do fato típico, nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A culpa e o dolo está na conduta. Então, é imprescindível analisar a culpa e o dolo na conduta do agente. Não dá para eliminar o aspecto volitivo na análise do fato típico.
Com isso, encerramos o princípio da responsabilidade penal subjetiva.